meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo joinha, tá bom? E hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós iremos revisar um assunto, tá? Uma classe de palavras, os adjetivos, tá bom? E está lá nas páginas 46 e 47, tá bom? Então vamos lá ver o que nós temos de atividade, ver o que nós temos para relembrar sobre adjetivos, tá bom? Vamos lá, nas páginas 46 e 47, vamos lá? Então, meus amores, nós iremos começar da página 43, tá? Ou seja, da quinta questão da atividade que a tia passou na última aula. Nossa aula online foi passada esta atividade. Então, nós iremos corrigir a partir da quinta questão. Nós estamos continuando o nosso assunto nessa atividade aqui, nosso assunto sobre os contos de fadas, né? E a quinta questão pergunta: quem é o personagem principal do conto, o conto A Cinderela? Quem é o personagem principal? Acertou quem disse que é a Cinderela. Então, a Cinderela é a personagem principal do conto. Se não tivesse a Cinderela, toda a história, ela é em volta, né? Ela acontece ao redor da Cinderela. O príncipe fica atrás da Cinderela, o príncipe dança a noite toda com a Cinderela, a madrasta e todo mundo tenta impedir que a Cinderela vá ao baile, elas tentam impedir que a Cinderela prove o sapato que o príncipe levou para colocar no pé, coloca no pé de todas elas e não dá, e elas tentam impedir que ele coloque no pé da Cinderela, ou seja, tudo acontece ao redor da Cinderela. A história toda. Então, a personagem principal é a Cinderela. Sexta, relacione as características da personagem principal citada no texto. Então, gente, a personagem a Cinderela, quais são as características dela? As características, ela é bondosa? Ela é bondosa? A Cinderela é bondosa? Sim ou não? Sim, ela é bondosa. Ela é preguiçosa? Não, ela trabalha até demais. Ela é malvada? Também não, né? Ela é alegre? Sim. Ela é doce? Sim. Ela é invejosa? Não. Então, acertou quem colocou bondosa, alegre e doce. Sexta questão. Letra A. Você percebeu outras características além das que selecionou? O que mais que a Cinderela é? Será que ela é corajosa? Será que ela é uma pessoa que não é preguiçosa, ela trabalha bastante? Então, outras características que você percebeu na Cinderela, na personagem, tá bom? Para você colocar aí. Escreva uma frase descrevendo a Cinderela, né? Então, a Cinderela é uma bela moça. A Cinderela é a minha principal, é a minha personagem preferida dos contos de fada. Escreva uma frase descrevendo. A Cinderela foi achada pelo príncipe. E você escreve uma frase que esteja descrevendo, ou seja, dizendo algo da Cinderela, que tem a ver com a história da Cinderela. O príncipe passou bastante tempo procurando a Cinderela. A Cinderela era muito maltratada pela madrasta. E aí, por aí vai. Tá bom? Sétima questão. Que objeto usado pela fada madrinha tem poderes mágicos? Essa é fácil, né? Que objeto é, gente? O objeto é o quê? É uma varinha de condão. Isso é muito fácil, né? Então, a varinha de condão que é usada pela fada madrinha. Oitavo. Ligue as imagens de acordo com as transformações feitas pela fada madrinha. Então, vem cá. Nós sabemos que a Cinderela vestia uma roupa, né, toda
maltrapilha, rasgada, porque ela não era. Então a roupa maltrapilha dela virou um belo Perdão. Saiu da página aqui sem querer. Vamos lá. Então, aqui, ó, o vestido da Cinderela, que ainda não era Cinderela, virou o quê? Um lindo vestido. E a abóbora virou uma linda carruagem. Isso mesmo, acertou quem fez essa ligação. Nono, o que o príncipe fez para encontrar a dona do sapatinho de cristal? O que foi que ele fez, hein? Ele ordenou a todas as moças do reino que provasse o sapatinho, entendeu? Mas ele só coube no pé da Cinderela, isso mesmo. Então essa história já é conhecida de todos, né, gente? Como a história termina? O príncipe achou, né? A Cinderela casou-se, o príncipe achou o pé que deu certinho no sapato e o pé era de quem? Da Cinderela. Então a Cinderela casou-se com o príncipe e eles viveram felizes para sempre. Acertou quem colocou? Isso ou algo parecido. Imagine que a história continua depois desse final. Como você acha que é a vida da Cinderela e do príncipe? Isso aqui a gente vai conversar na próxima aula. Como será que é a vida deles? Depois dos felizes para sempre. 12ª. Leia o início do texto. Esta é a história da pobre Cinderela, uma moça bondosa e alegre que era obrigada pela malvada madrasta e suas 2 invejosas filhas a trabalhar até cansar. O que significa invejosas? Essa palavra é para você pesquisar no dicionário, tá, gente? E invejosa no dicionário quer dizer pessoas que sentem o desejo de possuir aquilo que é de outra pessoa, tá bom? Então, se você procurou no dicionário, você achou assim ou com outras palavras esse significado, ok? Copie do texto o trecho que reforça esse significado. Qual seria um trecho do texto? Centenas de moças fizeram fila para provar o sapatinho, mas ele só coube nos pés da Cinderela, diante dos olhares invejosos das filhas das filhas da madrasta. Então aqui a gente comprova que elas são invejosas. Passando para a nossa página 46, a nossa aula de hoje, gente, ela é uma revisão, porque ela vem falar sobre adjetivo, tá? E nós já estudamos adjetivos e vamos estudar novamente hoje. Nós já conversamos bastante sobre adjetivo. O que é o adjetivo? O adjetivo é aquela palavrinha que nos ajuda a caracterizar um substantivo, a dar uma característica para esse substantivo, né? Eu digo, o substantivo é cadeira, tá? Enquanto eu digo só cadeira, você pode imaginar qualquer cadeira, de qualquer modelo, de qualquer cor, de qualquer tamanho. Mas, se eu der um adjetivo para essa cadeira, você vai ter uma noção mais específica, porque eu vou estar caracterizando a minha cadeira. Se eu disser cadeira branca, né? Então já muda. Você não vai pensar em cadeira preta, você não vai pensar em cadeira azul, você não vai pensar em cadeira marrom, você vai pensar numa cadeira branca. Então, branca aqui é um adjetivo, está trazendo uma característica, tá bom? Para a minha cadeira. Essa característica pode ser uma qualidade, tá bom? Ela pode ser ela pode trazer, tá bom? Uma especificidade, ou seja, uma característica específica daquela determinada coisa. Então, os adjetivos servem para isso, tá bom? Então, leia a tirinha. O lobo. Ela disse o lobo.
Aí ele, calma, eu sou um lobo bom. Estou ensinando a vovó a fazer arranjos florais com casca de melancia. Quando o lobo mau vai voltar? A vovozinha dizendo. A que conto tradicional essa tirinha se refere? Aqui é uma história de quem? Que tem o lobo mau? Acertou! Quem disse que é a história da Chapeuzinho Vermelho. É o conto da Chapeuzinho Vermelho, então já pode colocar aí, tá bom? B. Por que o lobo pede calma no primeiro quadrinho? Porque ele diz que ele é o quê? Ele não é o lobo mau, ele é o quê? O lobo bom. Porque, ao contrário do que é esperado na história tradicional, ele não é um lobo mau. Quando começa a história da Chapeuzinho Vermelho, a gente já começa a perceber que o lobo é mau, porque ele quer comer a vovozinha, ele quer, né? Então, o lobo da história é mau. E aí, né, no quadrinho, ele já começa dizendo que ele não é o lobo mau, ele é um lobo bom. Então, aí a gente já começa a perceber a diferença. Por quê? Porque o adjetivo que foi dado para o lobo lá em cima já deu a característica para ele. Que características a jovem apresenta no primeiro quadrinho? Ela está... Vamos voltar aqui para o primeiro quadrinho. Vamos olhar novamente. Ela está o quê? No primeiro quadrinho. Ela está preocupada? Ela está raivosa? Espantada? Brava ou desapontada? Ela está preocupada, não está? Ela está raivosa? Com raiva não. Ela está espantada, não está? Ela está brava? Não, né? Ela não está brava. Ela está preocupada e espantada. Acertou quem disse preocupada e espantada. Assim que ela está no primeiro quadrinho. Que características o lobo apresenta? Ele é cuidadoso, malvado, bom, calmo ou agitado? Ele é o que? O lobo está apresentando que característica? Cuidadoso, bom e calmo, né? O lobo lá do quadrinho ali de cima, ele não é malvado e nem agitado. Então, acertou aí quem marcou. Cuidadoso, bom e calmo. Vai respondendo, vai dando pausa no vídeo e vai respondendo, tá bom? Colocando aí no seu livro, ok? E a gente vai pra frente. O que você acha que significa a palavra adjetivo? Nós já conversamos, né? O que é o adjetivo? O adjetivo é justamente aquela palavrinha que dá uma característica, né? E é isso que a gente vai achar aqui na nossa explicação ao longo da nossa aula. O adjetivo, ele indica a característica de um substantivo. Essa característica ela pode ser uma qualidade, um defeito, um modo de ser, de estar, uma aparência. Então, gente, tudo isso aqui são características que você pode dar para o seu substantivo. Por exemplo, jovem, a jovem lá de cima. Ela é uma jovem qualquer, ela está de qualquer jeito? Não, ela está de um jeito específico. Foi dado um adjetivo lá para ela, para esse substantivo jovem. Ela está assustada, tá bom? Então, a jovem é o substantivo e o assustado é a característica da jovem. É como ela está. Então, assustado vai ser o adjetivo. Lobo tranquilo. O lobo é o substantivo. Gente, o que é um substantivo mesmo? É o que dá nome às coisas, ou às pessoas, ou aos lugares, não é isso? Então, o jovem é o nome de uma pessoa jovem. É como a gente se refere a alguém de pouca idade. Lobo é o nome de um animal, então substantivo. Jovem, substantivo lobo. Então, ao lobo foi dada uma qualidade, foi dada uma característica. Ele está como? Ele está tranquilo.
tranquilo. Ele está raivoso? Não. Ele está bravo? Não. Ele está tranquilo. Então, foi dada uma característica ao lobo. Característica de tranquilo. Então, tranquilo aqui é um adjetivo. Tá bom? Então, ó, a Cinderela era uma moça... né? Vamos aqui a esse trecho dessa atividade bem aqui que tem um trecho falando da Cinderela na página anterior. Quando fala da Cinderela aqui, ó, nesse trechinho aqui, ó, só para vocês terem um exemplo. Esta é a história da pobre Cinderela, uma moça bondosa e alegre que era obrigada pela malvada madrasta e suas duas invejosas filhas a trabalhar até cansar. Então, gente, aqui nesse trecho a gente consegue tirar adjetivos. Qual que é a primeira característica que é dada para a Cinderela? A Cinderela esta é a história da pobre Cinderela. Então, aqui já é uma característica. Ela é rica? Não, ela é pobre. Está dando uma característica para a Cinderela. A Cinderela aqui nesse caso é o substantivo e pobre é o quê? Pobre é o adjetivo. Tá dando mais características para a Cinderela? Sim. Qual? Ela é uma moça, é um outro substantivo que está se referindo à Cinderela. Mas como é que ela é uma moça? Ela é uma moça como? Bondosa, alegre. Então, bondosa e alegre são características da Cinderela. Então, bondosa é um adjetivo e alegre também. Tá? Dá uma característica para a madrasta. A madrasta, ela é o quê? Ela é malvada. O adjetivo malvada é usado aí para caracterizar a madrasta. E como que eram as filhas da Cinderela? Foi dada uma característica para as filhas. As filhas são invejosas. As filhas são invejosas. Então, invejosas é um adjetivo. Tá? Então, gente, aqui a gente achou vários adjetivos. Pobre, bondosa, alegre, malvada, invejosas, tá bom? Então, essas palavras aqui, elas são adjetivos. Então, todas as vezes que a palavrinha ela der uma característica, essa característica pode ser uma qualidade, um defeito, um modo de ser, um modo de estar, uma aparência, você logo vai perceber que é uma característica que está sendo dada para aquele substantivo, tá, gente? Então, você vai continuar respondendo as atividades, tá, gente? Terceira questão, quarta e o bumerangue, tá bom? Por favor, termine a atividade aí no seu livro, da terceira até o bumerangue, tá? Essa é a nossa atividade de hoje. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!